Glória a Jesus. Eu gostaria de meditar em alguns versículos aqui nessa noite. Eu creio que as crianças podem se deslocar às suas classes, professoras e professores aguardam vocês ali para a ministração da palavra nessa noite. Amém? Peço ajuda aos irmãos ali na projeção do texto. Primeiramente em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias, profeta, que profetizou no ano 722 antes de Cristo, para o reino de Judá. E Miqueias, se fôssemos reduzir aqui, traduzir toda a sua obra, toda a sua profecia, ele lembrou ao povo de Judá, profetizou entre Jerusalém e Samaria, na verdade, mas lembrando que a aliança com o Deus verdadeiro, ela exige muito mais do que simples práticas religiosas. Desde aquela época, Deus já alertava o nosso coração para que não tivéssemos simplesmente uma vida formal, legalista, litúrgica, mas que entendêssemos o pacto, o relacionamento, a aliança com o Deus verdadeiro, de uma vida que não é uma vida de cumprimento de deveres e obrigações, mas uma vida de relacionamento com o Deus verdadeiro. E esse profeta, em meio ao alerta ao povo de Israel para uma vida de santidade, de comunhão, Deus o usou para trazer também a informação sobre a vinda do Messias. Por isso, em Miqueias capítulo 5, verso 2, diz assim: eu acho que você botou aqui Malaquias, não foi? Mas é Miqueias. Isto, aí, quase igual, né? Os dois começam com a letra mais bonita do alfabeto, M. Meu nome é Marco. Muito bem, vamos ler junto comigo? Vocês podem ajudar? Vamos lá? 1, 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pai, nós estamos debaixo da Tua palavra. Estamos submissos, ó Deus, à operação do Teu Espírito Santo no nosso meio. Sem isso, nós vamos perder tempo. Mas o que nós pedimos, ó Deus, é que essa presença tão majestosa, gloriosa, poderosa do Senhor Jesus Cristo no nosso meio, venha nos impactar com o pão que alimenta a nossa alma, a presença que enche o nosso coração, a libertação, a vitória, a salvação que há no sangue de Jesus Cristo. Senhor, cada um de nós que sobe aqui nesta noite, foi atendendo a um chamado, a um convite do Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui debaixo de uma tradição religiosa. Não, Senhor, declaramos o nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo, o Rei, o nosso Salvador. Por isso, ó Pai, ministra no coração de cada um de nós e faz-nos entender cada dia mais a Tua palavra, o Teu projeto, a Tua presença, o Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, primeiramente, o profeta, como eu disse, ele vai profetizar 722 anos antes de Jesus aparecer, já anunciando a vinda do profeta, do Senhor Jesus Cristo. E há algumas expressões aqui nesse texto que eu queria que você guardasse, para que nós, no desenvolver da palavra, você possa ver que Deus glorioso é o nosso Deus, que Deus maravilhoso. Primeiramente, ele vai dizer que Jesus haveria de nascer de todas as cidades no estado de Israel, exatamente na cidade chamada Belém. É claro que nós estamos lendo em português, mas isso foi escrito em hebraico. E a palavra, esses idiomas, o hebraico, o grego, o aramaico um pouquinho, né, que foi usado ali para escrever a palavra de Deus,
são idiomas muito diferentes do português. Muito diferente porque são idiomas que têm níveis de profundidade, níveis de significado. O nosso português só tem um nível, o nível da representação. Representação gráfica, cadeira, um encosto, um assento, 4 patas. Representou graficamente o que é. O hebraico não. O hebraico de todos os idiomas é o único idioma que tem 3 níveis. Tem o nível da letra, tem o nível do sentido, tem o nível de números, numerais. Portanto, é um idioma que, se nós pudéssemos comparar a palavra de Deus, é como se fosse um iceberg. Todo mundo já ouviu falar num iceberg, não é? Tem uma pontinha para o lado de fora d'água, mas o grande volume está por debaixo. E às vezes nós estamos lendo a palavra de Deus, estamos vendo só uma pontinha que está ali em cima, né? Mas quanto mais nós mergulhamos na palavra do Senhor, mais nós vamos vendo a intensidade, a profundidade, a extensão, a maravilha, o ensino. E é interessante que o Senhor fala assim, ele vai nascer em Belém. Ele vai nascer em Beit Lehem do hebraico, não é? Beit significa casa, Lehem significa pão. Que coisa gloriosa, né? Jesus nasceu na casa do pão. Ali já estava apontando para o Senhor Jesus, renovando um pacto de aliança, e dizendo assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu te dou esse pão, fazer isso em memória de mim. Ali já estava profetizada, né? A grande aliança que Jesus fez com o seu povo, a aliança de sangue, essa aliança que nós vivemos no dia de hoje. Pastor, por que o nome Efrata? Porque ele quis distinguir de todas as outras cidades chamadas Belém, ele ia nascer nessa cidade. Belém, mas Belém Efrata, não era qualquer outra Belém. Interessante que a palavra diz que, posto de tantas outras, era uma pequena entre milhares. O Senhor Jesus, ele não veio com grande glória, humana, mas ele veio a uma pequenininha cidade, talvez até insignificante para as pessoas daquele momento ali, mas foi dali exatamente que saiu o rei Jesus. Interessante que diz assim, cujas origens são desde os tempos antigos. Eu quero que você guarde essa expressão, daqui a pouco nós vamos explicar por quê. Deixa eu repetir, cujas origens, a origem de Jesus, a origem de Deus Pai, a origem dessa salvação, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, e louvado seja Deus por causa disso. Mas antes de adentrarmos propriamente dita na palavra dessa noite, eu gostaria de fazer um parêntese, já que nós estamos às vésperas do que o mundo celebra e chama de Natal, sem querer tirar o glamour e sem querer tirar a sua alegria, eu tenho uma informação para dar para vocês. E eu queria pedir aos irmãos que colocassem aqui Lucas capítulo 2, versos 1 e 2. Lucas, o médico, evangelista, que escreveu esse lindo evangelho, no capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim, sobre o nascimento de Jesus. Ele está relatando o que aconteceu ali. Naqueles dias, quais dias? Do nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império Romano para o recenseamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Verso 8 do capítulo 2 ainda, diz assim, nessa ocasião, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos.
E no verso 8 do mesmo capítulo 2 de Lucas, hoje, na cidade de Davi, qual foi a cidade de Davi? Belém. Nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesses textos, porque nesse texto aqui nos mostra pela palavra de Deus que Jesus, desculpa àqueles que não sabiam, decepcionar vocês, ele não nasceu no dia 24 para 25 não, tá? De dezembro. Pastor, como é que você sabe disso? Porque o texto me falou aqui. Jesus nasceu onde, irmãos? Em Israel. Em qual cidade? Cidade de Belém. Então, naquela noite ali, olha o que aconteceu aqui. Primeiro, estava acontecendo no império uma movimentação em razão de um decreto do rei. Todo mundo que mora aqui tem que se alistar. E o alistamento era feito em Jerusalém. Então, se você morava no norte, no sul, no leste de Israel, você tinha que sair da sua casa e tinha que viajar com toda a família para ir lá se alistar. Em segundo lugar, na noite que Jesus nasceu, olha o que fala o verso 8. Havia pastores com seus rebanhos que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Israel está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Pastor, nunca me preocupei de olhar. Mas está no hemisfério norte. E nós aqui no Brasil, estamos no hemisfério norte ou sul? No sul. E hoje, por sinal, é o início do verão. Bom, se aqui é início do verão, no hemisfério norte é início de quê? Do inverno. Inverno faz o quê? Frio ou calor? Nessa região aqui, de noite, a temperatura cai de 5 ou até abaixo de 0. Pastor de ovelha nenhum em Israel mantinha seus rebanhos no campo, como falou o texto aqui. Então Jesus não nasceu no dia 24 para 25 de dezembro, não. Em segundo lugar, o recenseamento nunca era feito na época do inverno, porque sacrificava demais as pessoas de viajar e não tinha carro, né, para ir quentinho com aquecedor, tinha que viajar a pé, de camelo, alguma outra montaria, e isso fazia com que eles iam sofrer muito. Então, os pastores estavam em ar livre, como nós lemos aqui, algo completamente improvável no inverno de manter os rebanhos ali. E qual é a solução, pastor? Bom, a solução é que provavelmente não temos uma data correta, mas ou foi no final do outono ou na primavera, setembro. Mas isso pouco importa, não é verdade? Por quê? Porque o nascimento de Jesus, apesar de real, vivo e verdadeiro, foi apenas um protótipo. Jesus, o Deus, encarna e vem, amém, glória a Deus. Mas isso significa também, o mais importante é o nascimento desse Jesus Cristo no meu coração e no seu coração. Ele não nasceu uma única vez, não. Quando ele nasce ali, ele é o verbo que se fez carne, ele é o pão da vida que veio até esse mundo, e a partir dali foi o início de muitos nascimentos que Jesus fez e continua fazendo no meu coração e no seu coração. Por isso nós dizemos, né? Eu nasci de novo. Como assim eu nasci de novo? Eu tenho um nascimento biológico, mas eu tenho um nascimento espiritual. Foi esse dia glorioso em que o Filho de Deus nasce no meu coração, que eu o reconheço como meu suficiente Salvador, que eu o reconheço como meu Rei, que eu reconheço que eu sou, Ele me fez cidadão do céu, Ele me fez filho de Deus, porque todos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Então Ele nasceu no seu coração, amém? Você lembra do dia que Ele nasceu no seu coração? Agora todo mundo lembra do dia do aniversário, né?
Eu lembro do meu dia, do meu aniversário. Mas eu lembro também do dia que ele nasceu no meu coração. Eu tinha 15 anos. E foi uma explosão de alegria, aquele nascimento. Em todo nascimento há muita alegria, não é verdade? Há um chorinho também. Aquele choro que desperta e fala assim, há vida. Por isso que talvez no dia que você se converteu e Jesus nasceu no seu coração, você derramou algumas lágrimas de alegria. Era Jesus se manifestando no seu coração. Então agora eu já entendi. Provavelmente Jesus nasceu por volta de setembro, final de agosto, setembro. Essa data de hoje, como é que surgiu? De onde saiu essa data de 25 de dezembro? Foi exatamente, ela aparece no século IV da nossa era. No ano 300 e pouco. E foi, na verdade, dentro do contexto do Império Romano. Por quê? Porque muitos povos eram pagãos. Muitos povos eram idólatras. Muitos povos tinham vários deuses. E cada um tinha a sua divindade, cada um tinha a maneira de adorar a uma divindade qualquer. Quando, nesse contexto do Império Romano, que foi muito grande, o imperador Constantino se converte. E ele faz uma aliança do império com a igreja, da igreja com o império. E a partir daquele momento ele decreta por lei, a partir de hoje, a religião do império é a religião cristã. E por causa disso, ele cristianiza todo aquele paganismo. Então nós já começamos a ver que o negócio não é muito bonito, não. Ele deu uma roupagem cristã para uma coisa que era absolutamente idólatra. Para quê? Para agradar a todo mundo. Para agradar a todos os participantes do reino, do império. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele dá um novo significado àquelas datas. Quais datas? Por exemplo, o sol invictus. Muitos povos pagãos, eles celebravam o final do inverno e o início do verão com o aparecimento da divindade Sol. Chamava a festa do Sol Invictus. E aí Constantino vai e chama para aquela data de 25 de dezembro, o Sol Invictus, e dá uma roupagem cristã para aquilo ali. E nesse contexto, como que os primeiros cristãos da igreja de Atos 2, a igreja que se converte, aquela igreja que começa com 120 pessoas e de repente com a mensagem de Pedro passa 5.120, 8.120, como é que eles celebravam o nascimento de Jesus? Bom, até o século III da nossa era, eles celebravam, mas não havia o Natal da forma que nós conhecemos hoje. As igrejas tinham tradições diferentes. As igrejas eram várias. Você tinha igreja em Éfeso, na Galácia, em Tessalônica, em Corinto. Cada um celebrava. E o que eles celebravam ali? Eles celebravam Jesus Cristo, o Evangelho, a palavra. Somente, irmãos, a partir do século V é que surgem as primeiras liturgias do Natal da forma que nós conhecemos hoje. Jesus já tinha nascido há muito tempo. Só a partir do século V que algumas leituras específicas, como a que nós vimos aqui nessa noite, foram lidas, celebrações públicas, canto de hinos natalícios, representação da atividade, foi quando aparece ali a representação dos presépios. A festa se espalha de Roma para a África, para a Espanha, para Constantinopla e chegou até Vila Velha. Mas de uma tradição, que não é a tradição bíblica, não é a tradição do nascimento do Senhor Jesus Cristo.
Tem um negócio aí chamado árvore, né, de Natal. Pronto, lá vai ele implicar com a árvore. Não, não vou implicar nada, eu tenho uma lá em casa. Mas como é que ela surge? Por que ela surge? Sempre presente nas culturas antigas, nessas culturas pagãs que eu acabei de falar. Os egípcios, por exemplo, já usavam os ramos verdes para celebrar o retorno da vida após o inverno. Outros povos, os assírios, os babilônicos, sempre usaram árvores em determinadas celebrações de suas casas. Os nórdicos, por exemplo, já celebravam como símbolo da vida, como símbolo da fertilidade, como a esperança que era renovada por causa do verão que chegou, o sol chegou, o calor chegou. Mas só no século XVI, na Alemanha, famílias cristãs começaram a montar as suas árvores dentro de casa. Século XVI, 1500 e pouco. O Brasil estava sendo descoberto nessa época aqui. Portanto, meus irmãos, a Bíblia, ela foi escrita de uma maneira tão gloriosa. A Bíblia trouxe a eternidade para nós, para que nós entendêssemos que nós estamos a caminho de uma vida eterna, e nós precisamos entender essa eternidade. E olha que coisa gloriosa. Como a Bíblia é linda, como Deus é maravilhoso, como o Senhor Deus, Ele nunca teve um plano B, porque o homem pecou e teve que sair da sua presença. Hoje pela manhã nós estudamos, né, a respeito, por que Jesus nasceu, através de tantos versículos. E o mais interessante é que nós não podemos entender. Adão pecou. E aí Deus olhou para Jesus, né, o seu filho, e falou assim: e agora, o que nós vamos fazer? Não, já estava tudo planejado, meus irmãos, e eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei para vocês, já falei que o hebraico é uma língua muito significativa, não representativa. É uma língua de vários níveis. E quanto mais nós estudamos, nós vamos descobrindo preciosidades do coração de Deus para com o homem. E hoje o irmão falou assim, Gênesis 3,15, foi a primeira vez que Jesus está revelado ali com o seu plano de salvação. Irmãos, Deus não precisava esperar até Gênesis 3,15 não. Pastor, o que fala Gênesis 3,15? Quando Deus falou assim, e da mulher sairá a semente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Falando de Jesus, né? Jesus, ao nascer, ele já esmagou a cabeça da serpente, de Satanás. Mas eu quero mostrar para vocês na palavra que Deus já tinha tudo planejado desde Gênesis 1:1. Quem é que lembra de Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas nós estamos lendo em português, né? Mas no hebraico a coisa é um pouquinho diferente, apesar de significar, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas como é uma língua de vários níveis, e quanto mais eu me aprofundo, eu posso ver, não é? Quando diz lá, né, Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. São 7 palavras nesse primeiro versículo. E a primeira letra, Bereshit, ela tem 6 letras. E nessas 6 letras, da primeira palavra, que é uma única palavra, no português são 2, né? No princípio. No hebraico não, é uma única palavra, Bereshit. 6 letras desta palavra, se eu entender o nível de significado, sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer exatamente o seguinte para nós. Ela quer dizer que Jesus está ali presente. Significa o seguinte: o Filho de Deus se entregou na cruz. Nessa palavra Bereshit.
Então Deus já tinha planejado absolutamente tudo desde desse início da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que coisa gloriosa nós sabermos, né? O Filho de Deus se entregou na cruz. Nós encontramos nesse primeiro versículo, nós encontramos um pacto de fogo entre céu e terra, coroa, espinho, cruz, todo o sacrifício de Jesus em uma única palavra. Lembra que eu pedi vocês para guardar aquele primeiro versículo? A sua origem desde os tempos antigos. Você é a menina dos olhos de Deus. E Ele já sabia que o ser humano ia pecar. Mas Ele já tinha previsto tudo desde o início. Louvado seja Deus. E agora eu gostaria de meditar com você em um versículo. E se tivermos que dar um título a essa mensagem, seria o maior acontecimento de todos os tempos. O maior acontecimento não foi a invenção da penicilina, não foi o homem ter ido à lua. O maior acontecimento não foi a invenção da tesoura. O maior acontecimento foi o nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu e continua acontecendo na nossa vida, no nosso coração. E esse Jesus que nasceu, Ele está crescendo em graça, em virtude, em conhecimento no seu coração e no meu coração. Louvado seja Deus. E eu vou pedir que o irmão coloque aqui para nós João 3,16. João 3,16 vai nos mostrar 9 bênçãos, 9 presentes que Deus deu para você e para mim. Nesse versículo que provavelmente muitas pessoas têm até de cor no coração e nos lábios. João 3,16 diz assim, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, Deus nos dá o todo, Deus nos dá a maioria, e Ele pede a minoria de cada um de nós. Quando Ele coloca Adão e Eva no jardim, havia uma única árvore ou muitas árvores? Pode falar, gente. Amém, obrigado. Muitas. E o que Deus falou assim? Pode comer de tudo. Só uma, eu não quero que vocês comam. Ele não é egoísta, não. Ele deu tudo e falou assim, eu só peço uma coisa, fidelidade. Dessa aqui, você não mexa. Mas aí Satanás vai fazer exatamente o quê? Vai tentar para mexer naquilo exatamente que o Senhor falou para não mexer. E aqui nós vamos ver nesse texto aqui, que na minha opinião, e de muitas outras pessoas, é o maior versículo da Bíblia. Não em palavras. Porque o maior versículo da Bíblia em palavras é Esther 8:9, se não me engano. Depois você confere lá. Mas esse é o maior versículo da Bíblia em significado, em expressão, em transmissão de amor, em transmissão de graça, em transmissão de virtude. E vamos ver por quê. Primeiramente ele diz o quê? O que começa lá? Por quê? O maior ser. Não há ser maior do que Deus. Em todo o planeta, em todo o universo, Ele é o soberano, Ele é o principal, Ele é o magnífico, Ele é o majestoso, Ele é aquele que toma todo o espaço possível. Ele preenche os céus e preenche a terra. Ele sabe exatamente quantas estrelas há, quantos grãos de areia há, qual a quantidade da água. Ele é aquele que mede o universo com a sua mão. Ele é aquele que toma os oceanos na palma de sua mão. Esse é o nosso Deus,
o maior. Ele é aquele que criou a nossa galáxia imensa, que se nós tivermos que ir percorrer todo o diâmetro da nossa galáxia, como é o nome da nossa galáxia? Como é que é mesmo? Via Láctea. Isso aí não é nome de lata de leite ninho não, né? É a nossa galáxia. Se nós tivermos que ir percorrer todo o diâmetro, nós demoraríamos 100.000 anos-luz. Nem sabemos o que é isso, né? Mas esse é o nosso Deus, e não tem só essa galáxia não, essa ela fez para a gente, para mim e para você. A grandeza dele, o amor dele, vai entender um negócio desse. Você tem essa dimensão, e você o adora por essa dimensão. Deus quer nos presentear nessa noite, lembrando que Ele é o maior ser, e que esse conhecimento não saia do nosso coração, e quando nós proclamarmos o nome Deus, o meu Pai é o maior ser, é o soberano, é o que me guarda, é o que me abraça, é o que está presente, é o que fala comigo. É aquele que não pode ser contido em nada. Não tem como nós prendermos Ele em caixinha nenhuma, porque Ele é o maior ser. E depois disso, porque Deus fez o quê? O maior sentimento. Não há sentimento maior do que esse amor. Eu preciso chamar vocês agora a relembrar quando a palavra foi escrita nesses idiomas. E agora foi no grego, quando Paulo está escrevendo Coríntios, capítulo 13. Ele deve ter dado uma engasgada naquele momento ali. No português nós não vamos conseguir entender isso, porque você fala assim: eu amo mamãe. A pessoa mais importante para nós, né? A mamãe. Eu amo hambúrguer. Eu amo Fifi. Fifi é meu cachorro. Eu amo Vila Velha. Não parece estranho, irmãos? A mesma palavra, o mesmo sentimento, o mesmo amor que você dá para sua mãe, você dá para o Fifi, e dá para um hambúrguer, e dá para uma cidade? Os gregos não. Os gregos disseram: não, isso é impossível. Se é o amor que eu tenho pela minha esposa, esse é um tipo de amor. E eles denominaram esse amor Eros. Agora, se é um tipo de amor de amizade, eu sou amigo do pastor João. Eu não posso usar Eros, porque esse é o amor do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. O amor de um relacionamento íntimo. Mas é filéu. É o amor da amizade. Tanto que Filadélfia nos Estados Unidos, né? Delfos é irmão. Amor de irmão. Filadelfos. Então o amor que eu tenho pelo pastor João é filéu. Agora o amor que eu tenho por Vila Velha, eu não posso dizer, eu Eros Vila Velha. Pode? Não, não é uma pessoa. Eu filéu Vila Velha. Também não. Aí eu tenho que usar um outro tipo de amor. Sorgen. E aí Paulo sentado lá para escrever, porque o Eros, não pode ser Eros não. Porque o filéu, também não pode ser esse não, estou falando de Deus. Porque o estorgel, também não pode ser esse não. E aí o Espírito Santo foi no ouvido dele e falou assim: é ágape. Mostrou para ele um outro tipo de amor. Dever de casa para todos vocês, vai ler 1 Coríntios 13 em casa. O amor, tudo pode, não se ensoberbece, não se ufana, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Ele falou tudo, né? E botou uma palavrinha lá que a gente não gosta não. Tudo sofre.
Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem é que gosta de sofrer? Eu acho que eu não vou ver uma mão em pé, nem a minha. Mas esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus Cristo, esse é o maior sentimento que pode passar no coração de um ser humano, o amor que perdoa a mulher pecadora, o amor que toma uma coroa de espinho e ainda batem na cabeça dele, furam suas mãos com prego, fura seus pés com prego, fura o seu lado com uma lança. É o amor que proclama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E às vezes por muito menos, né? Infinitamente menos na nossa vida, nós não praticamos esse amor. Não é verdade? Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento ao mundo, o maior número de pessoas. Deus ama a todos nesse mundo. Fernandinho Beiramar, Hitler, Mao Tse Tung, Marco Antônio Olsen. Amar, ele ama a todos. A oportunidade de salvação é para todos. Louvado seja Deus. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos em relação à roupa que a pessoa está vestindo, o perfume que ela está vestindo, o carro que ela dirige. A gente já olha assim meio, né? O cheirinho que ela está. Mas o nosso Deus de forma alguma. Porque Ele amou o quê? O mundo, aleluia, o maior número de pessoas. Já estamos aí arranhando os quase 9 bilhões de pessoas no planeta Terra. Ele ama a todos, louvado seja Deus. Esse é o amor verdadeiro. E depois, o que fala mais? Porque Deus amou o mundo de a maior intensidade. A maior intensidade. Como é que você ama? Ele nos amou com a maior intensidade possível, a ponto de mandar o seu único filho sofrer tudo o que sofreu. O Espírito Santo te ama com tamanha intensidade que ele ora por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Ele não faz essa oração meia boca que nós fazemos, não. Senhor, abençoe agora em nome de Jesus, amém. Não, é com uma intensidade grande, maravilhosa. Não existe intensidade maior do que essa. De tal maneira que forçou o Senhor Jesus a abrir mão, o Senhor Deus abrir mão de absolutamente tudo. Abrir mão daquilo que é o seu maior papel. Abrir mão daquilo que ele fez em prol do outro. Essa é a maior intensidade. Nós somos egoístas. Mas ele amou de tal maneira, com uma intensidade tão grande, que ele viu o outro, não o seu próprio interesse. Ele deu aquilo que é mais precioso, tudo que ele tinha, um filho, unigênito, para poder ter vários filhos. E nós somos filhos de Deus, louvado seja Deus por isso, graças a Deus. Abandonando tudo, né? Abandonando o esplendor da glória do Pai, esse Jesus se tornou unicelular e vai para o ventre de uma mulher chamada Maria. O Deus que preenchia e preenche todo o universo, de repente, se torna 46 cromossomos. Uma célulazinha ali. E dali há uma multiplicação e nasce um bebezinho. E nós vamos ver por que isso aconteceu. De tal maneira, o que mais? Para que todo o maior convite.
o maior convite já feito na face da terra, para que todo aquele... E aí? Você vai ou não vai na festa de Jesus? Claro que eu vou. Você foi convidado? Ué, para que todo aquele, eu estou junto. Certamente você já foi convidado para muitas festas, né? Quando ela faz festa aqui, ó, ela pega um convite desse tamanho e bota um convitinho pequenininho no cantinho superior. O que vale é aquele pequenininho ali. O grandão, estou pouco me lixando para ele. Só que o pequenininho que o homem faz, ele é seletivo. Ele é discriminatório. Não é todo mundo que ganha o pequenininho não, né? Porque o pequenininho custou dinheiro. 200, 250 reais por aquelas coisas gostosas que estão ali. Agora, o convite do Deus Pai não vem com convitinho não. Não é restritivo não. É para todo mundo, aleluia. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode desfrutar da glória do Pai, você pode desfrutar da presença maravilhosa. A sua fé fará com que você venha desfrutar da maior festa possível já aqui, agora. Louvado seja o nome. Só que tem uma senha, né? Para entrar nessa festa tem uma senha. Vocês já repararam quanta coisa gloriosa Deus nos deu até aqui? Ó, o maior ser, o maior amor, convite irrestrito, amplo. Sabe qual que é a senha? Crê. Não é o que diz ali? Crê. Olha lá o que fala. Para que todo que nele crê. Crê é a coisa mais fácil do mundo. Outros verbos são difíceis. Correr. Não é difícil correr? Dirigir, estressante. Sentar, às vezes dói as pernas. Então várias ações são custosas. E crer, dói? Não. Você creu e veio no culto hoje. Crer não custa nada não, hein? Crer não dói não. Até isso nós vemos a bondade de Deus, né? Ele deu algo para nós fazermos que não dói, não custa nada, não soa, não transpira, não engorda. Crê. Com fé. Crê, louvado seja Deus. A maior facilidade, não é verdade? E que mais? Não pereça. O maior livramento. O maior livramento. Não pereça. Você está pensando que livramento é porque você passou no Enem? Livramento porque você conseguiu um emprego? Livramento por isso, por aquilo? Não, o maior livramento, sabe qual que é? Nós não irmos para o inferno. Esse é o maior livramento, é termos o nosso nome escrito no livro da vida. O maior livramento é saber que nós somos parte da família de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. O maior livramento é saber que os meus pecados foram perdoados e Ele lançou no mar do esquecimento todo o pecado. E portanto agora a minha consciência, o meu coração estão libertos, aleluia. Esse é o maior livramento, graças a Deus por isso. Ele me livrou da segunda morte, eu não terei segunda morte. Eu nasci e em Cristo Jesus eu vou viver pelos séculos dos séculos ao lado do meu Redentor. Eu e você, ao que crê, não pereça, mas tenha o quê? O maior presente. O maior presente. Ah, quarta-feira está chegando, hein? Já tem uns pacotinhos lá de baixo, não tem? Aquilo lá não é o maior presente não, hein?
O maior presente é ter seu nome escrito no livro da vida. O maior presente é ter comunhão com Jesus. O maior presente é ser batizado com o Espírito Santo. O maior presente é ter o amor de Deus na nossa vida. Esse é o maior presente, louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Dessas 10 bênçãos, 9 delas são dadas de graça. Ele já deu. Ele pede só uma. Qual é? Crer. E é exatamente a que o homem mais desobedece. Ele crê no pé do coelho, ele crê na ferradura, ele crê na sexta-feira 13, não é não? Ele crê que não passa debaixo da escada de jeito nenhum, mas não crê no nome do unigênito do Pai, o único que pode dar salvação. O único que pode dar certeza, alegria, vida transformada, louvado seja Deus. A promessa de Deus está aqui, meus irmãos. O que você vai fazer com ela a partir de agora? Isso é para todos nós. Não tem esse negócio de, mas eu já sou crente há muito tempo. Isso aqui não é quartel não, para você ficar proclamando antiguidade. Não, nós precisamos ter um renovo a cada momento, a cada dia. Aleluia. Precisamos ter isso a cada instante no nosso coração. E para finalizar aqui, quando Jesus nasce, ele vai receber ali a visita de alguns sábios. Quantos eram? 3. Eu não sei, eram muitos. A história nos diz que esses homens, eles eram astrônomos. Eles estudavam o espaço, as estrelas. E por isso estavam lá na sua cidade, no seu país, quando de repente eles veem uma estrela diferente. E eles resolvem seguir, porque aquela estrela diferente andava. E eles vão seguindo porque eles ouviram falar que o Messias nasceria. E a estrela para exatamente aonde eles encontram ali o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E eles entregam ali, naquele dia, seus presentes. Eles vieram até ao Senhor Jesus e eles vão entregar ali o seu presente. Encontram a mãe de Jesus ali naquela manjedoura. E eles vão entregar ouro, que mais? Incenso, que mais? E mirra. Isso é muito representativo para nós, meus irmãos. Porque quando Jesus nasceu, quando Jesus nasce no meu coração, no seu coração, nós também ganhamos. Porque é Jesus que está nascendo na minha vida e na sua vida. E eu também vou ganhar esses 3 presentes. Vem num pacote fechado, o ouro, o incenso e a mirra. Deixa eu lembrar, Jesus nasceu naquele dia lá. Mas como um protótipo, como um sinal, que ele iria nascer no coração de todo aquele que abre o seu coração para que ele nasça, para que ele cresça, para que a sabedoria dele se desenvolva na minha vida e na sua vida. Porque um menino nos nasceu, e quando o menino nasce, o menino chora, não é verdade? Já falamos aqui, vamos repetir. É uma vida diferente, uma eternidade passa a pulsar dentro do nosso coração. Essa eternidade, meu querido, ela pulsa na sua vida. Amém. Que assim seja. Essa alegria da eternidade, ou você não tem tanta certeza que ela não mexe com você, gerando alegria, gerando júbilo? O que faz você se alegrar tanto? O que faz você não olhar circunstâncias nenhuma, embora diversas, mas ter essa alegria indizível? É a eternidade. É saber que nós estaremos com Ele pelo século dos séculos. É o júbilo, é uma experiência impossível de traduzir em palavras. A primeira coisa que nós ganhamos quando Jesus nasce na nossa vida é o ouro. É entender que Ele é um Deus de poder. É viver o poder de Deus. É andar pelo poder de Deus. O poder que cura, o poder que salva, o poder que liberta, o poder que encoraja.
O poder que é presente é o primeiro impacto que nós recebemos, é o impacto de entender que o meu Deus é um Deus de poder, poderoso em obras. Você tem essa experiência com o poder de Deus na sua vida e no seu lar? O poder que te curou, o poder que te livrou. Eu tive a minha experiência do livramento, do grande livramento, do poder de Deus se operando. Deus quis que eu estivesse aqui nessa noite. Alguns anos atrás, eu fui visitar um parente meu em São Paulo. E ao final do dia eu falei assim, vamos para casa que eu estou um pouco cansado. E esse parente falou assim, não, eu vou te levar para o hospital. Eu falei, você está ficando doida, pô? Que mania hospital? Eu estou cansado, a gente andou hoje igual notícia ruim, vamos para casa. Não, vou te levar para o hospital. E ali eu fiquei 12 dias. Botei 3 stents. Quando eu cheguei lá, no posto de saúde, o médico deu só um grito assim, traz um Isordil, bota debaixo da língua dele. Estava começando um infarto. O médico que me assistiu aqueles 12 dias, mesmo sabendo meu nome pelo prontuário médico, me deu um apelido. E o meu nome para ele era o Renovado. Ô Renovado! Eu falei, por que você me chama de Renovado? Olha, eu sou médico há muitos anos. E ele é, né, um grande médico. E ele falou assim, eu nunca vi, na minha prática, uma pessoa com 2 coronárias 100% entupida e a terceira 70% entupida. Como você estava vivo, eu não sei. Isso é coisa de vocês lá, crente. Deus falou assim, não está na hora não. Você ainda vai ter que passar um sofrimentozinho. Meus irmãos, poder de Deus. O ouro, aleluia. É o caminho, é um metal incorruptível. O meu Deus, o seu Deus, Ele é incorruptível. É uma caminhada santa, é uma caminhada consagrada, é uma caminhada separada, é um testemunho reto, é um testemunho vitorioso. Louvado seja Deus. Só que depois disso, vem o incenso, né? Quando nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos aprendendo a falar com o papai. O incenso, ele simboliza as orações dos santos que sobem ao trono de Deus. As orações que dá tanto prazer, tanta alegria. O pastor João, na idade que está, falou exatamente como Josué e Calebe. Eu quero o Hebrom. Rapaz, o Hebrom é alto. Eu quero o Hebrom. Rapaz, eu estou me sentindo tão jovem quanto da primeira vez que eu pisei lá. Ele pisou lá com 40 anos, agora estava com 45. 40 anos se passaram, estava com 85 anos. E ele está lá toda sexta-feira, né? E eu tenho vergonha de dizer que eu nunca fui. Perdão, pastor. Oração é conversar com o Eterno, é conversar com o Pai. É essa fase, é esse presente dado de ter o prazer de conversar, de falar. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá-nos um entendimento que oração, ninguém precisa fazer curso de oratória não. Senhor, fala, ministra no nosso coração que oração é bater um papo com o grande amor da nossa vida, é bater um papo com o Pai que nos abraça, é conversar com a intimidade a qualquer momento, em qualquer lugar. É dirigindo, é andando, é no mercado, é no ônibus, é no trabalho, é em qualquer lugar. Você não precisa se esconder no banheiro não para falar com Deus. Você pode falar com Ele na mesa do seu escritório. Falar, conversar com Deus. Porque é um Deus de relacionamento. E quanto mais eu falo com Ele, mais eu ouço a sua voz e mais próximo nós somos dEle. Às vezes você se sente tão estranho de Deus, é porque você não conversa com Ele. Você não fala com Ele. Essa é a segunda, é a transformação que Deus opera no nosso coração. Ah, meus irmãos, depois que nós entendemos que o nosso Deus é poder,
Depois que nós entendemos que Ele nos leva a uma vida de oração, a uma vida de relacionamento com Ele, aí sim nós estamos preparados para recebermos a mirra. Porque o sofrimento vem. Pastor, é Natal, pastor, para que falar em sofrimento? Porque o sofrimento é uma realidade. O sofrimento nos faz ficar próximo a Deus. Paulo sofreu, sim ou não? Josué sofreu, sim ou não? Samuel sofreu, sim ou não? Davi sofreu, sim ou não? E por que o engraçadinho aqui que não quer sofrer? Ai, agora minha vida é um mar de rosas. Quem disse? Isso não é evangelho não, hein? O sofrimento está ali, a mirra. Jesus sofreu. É uma vida aos pés do autor e consumador da nossa fé. Essas bases são firmadas, esse alicerce é firmado. Porque no sofrimento nós vemos o quê? O poder de Deus se manifestando, o livramento de Deus se manifestando, a vitória do Senhor, a mirra, as lutas inerentes à minha vida e à sua vida como filho de Deus e remido. Elas são uma realidade e nós precisamos entender e encarar, mas são elas que nos fortalecem, são elas que nos aproximam de Deus, são elas que fazem com que a nossa fé, ela é forjada, e quanto mais nós sofremos, né, igual a mirra, quanto mais ela é pisada, mais ela exala o seu aroma. Quanto mais o sofrimento ali nas arenas, mais o aroma de Cristo se propagou pelo mundo, a ponto de eu e você estar sentado aqui nessa hora, desfrutando do Evangelho. Quantos irmãos sofreram, né? Paulo, vai estudar sobre a vida de Paulo, tanto que aquele homem sofreu mesmo. E no final da vida, ele vai falar o seguinte: a leve e momentânea tribulação gerou para mim um grande peso de glória. Leve e momentânea, vai estudar para ver o que ele sofreu. Mas ele não olhava as circunstâncias, né? Ele olhava o peso da glória da presença de Deus na vida dele. O peso da glória de Deus no seu lar, na sua família, no seu local de trabalho, na sua comunhão com Ele, graças a Deus. O Senhor deseja que nós cresçamos, né? Crescei na graça e no conhecimento da sua palavra, é o que nós estamos fazendo. A intenção do nosso Deus sempre foi salvar o ser humano, para que nós desfrutássemos dessa vida gloriosa, hoje e até a vinda do Senhor Jesus Cristo, e pelos séculos dos séculos dos séculos. Essa expressão está errada, né? Porque na eternidade não vai ter século não, século a gente conta, né? Por toda a eternidade. Hein? Irmãos, Natal, vem o Ano Novo, é hora de fazer um balanço e de nós pedirmos ao Senhor: Senhor, número 1, eu quero ser batizado em ágape, eu quero ser inundado em ágape. Senhor, eu quero também entender o que significa eternidade, porque, Senhor, eu estou tão preso na cronologia, no cronos, uma semana, um mês, um ano, 2 horas. Nossa, o culto hoje demorou, está vendo? Nós estamos na cronologia, a gente mede as coisas. Mas nós vamos viver na eternidade, lá não vai ter cronos, não vai ter relógio. Senhor, me mostra, me revela o que é a eternidade, para eu ter esse prazer de saber que lá na eternidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar santo, 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 e ninguém vai achar chato. Por quê? Porque ninguém vai contar tempo. Nós vamos só adorar, bendizer, glorificar pela grande presença dEle no nosso meio. Amém? Vamos ficar em pé? Louvando a Deus. Pode celebrar o Natal na quarta-feira, pode comer presunto, rabanada, se possível traz umas para mim. Não é não? Fazer essas coisas gostosas. Olha o egoísmo, hein? Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, meditar nesse Deus tão grandioso, que amou o mundo com tanta intensidade
E tudo que Ele pediu de nós é crer. Crer. Crer que Ele está presente aqui nessa noite. Crer que Ele quer ainda abençoar seu coração. Crer que Ele quer se reconciliar com você e você com Ele. Crer que Ele quer entrar, Ele quer nascer talvez no coração de alguém aqui que Ele não nasceu ainda, mas se você falar, Senhor, eu quero, você vai desfrutar, você vai sentir essa alegria gloriosa. Crer que Ele pode curar a sua dor, sua enfermidade. Crer que Ele pode solucionar a sua dúvida. Crer. Vamos glorificar? Aleluia.